a 210 mil habitantes. Na noite deste dia 25 de julho, que é o mês 7, são exatamente 11h35 da noite, eu gostaria de trazer uma breve reflexão no livro, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 11, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28, nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Queridos irmãos, esse é um texto muito importante, porém é muito complexo nas suas interpretações. Mas vamos aqui tentar contextualizar de maneira abrangente, ou de um modo mais fácil, o que era esse jugo nos dias de Jesus. Aqui nós precisamos entender um contexto, irmão Ziel Gadelha. É que na época de Jesus Cristo, presbítero Márcio, havia alguns jugos, não era só especificamente um jugo. O jugo, ele se referia ao peso, o jugo, ele se referia à carga, o jugo, ele se referia a julgamento. Então, quando se tratava de jugo ou jugos, estava se referindo à carga, a peso ou a julgamento. Havia muitos jugos, mas os dois principais jugos eram os jugos que eram colocados em animais, onde tinha dentro de um jugo duas aberturas, onde um animal era colocado ao lado do outro, e o jugo fazia com que eles tivessem uma maior facilidade de carregar os pesos. Era como se fosse um pau, e aqui dentro do pau tinha duas entradas, aonde ficava um boi à esquerda e o boi à direita. Aquilo prendia o boi e ele ficava amarrado, e para as pessoas que eram donas dos jugos, o animal, ele carregava maior peso, ele carregava um maior peso. O segundo jugo nos dias de Jesus, mais destacado, era o jugo de pessoas, aonde uma pessoa era colocado aqui nessa parte o jugo era amarrado nas suas costas, e na esquerda ele pegava peso, pegava telha. Na direita tinha até os baldes, ficava um balde na esquerda e outro na direita, para que o ser humano, de forma humilhante, pudesse carregar o peso maior, pudesse carregar maiores números de telhas. E na época de Jesus, nós precisamos entender que Jesus vai usar essa expressão: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Era tanta opressão que era utilizada na vida de alguém que tinha esse jugo, que a pessoa ficava presa, a pessoa sofria, alguém lucrava, alguém tinha lucro com aquele sofrimento. É por isso que Jesus, ele quer arrancar o jugo, ele quer tirar você da mão de quem está lucrando com a sua vida, de quem está tendo resultados que não era para ter na tua vida. O jugo, ele era terrível. Tinha também outros jugos. Havia o jugo, irmão Natan, dos fariseus. Os fariseus se colocavam uma carga maior nas pessoas de religiosidade.
de sacrifícios. Havia também um jugo dos essênios. Os essênios eram os hereges da época. Eles vinham com muita heresia sobre o povo de Israel. Havia também um jugo de Herodes, que ele também dificultava demais as coisas para o povo de Deus. E havia o jugo também dos saduceus. Os saduceus, eles oprimiam muito a classe pobre que havia ali em Israel. Se a gente ainda contextualizar, o jugo na época de Jesus, ele também vinha por parte do Império Romano. O Império Romano, eles oprimiam Israel de uma maneira tão terrível, de uma maneira tão cruel, que a primeira coisa que eles faziam era aumentar os impostos. Havia fome por causa desse jugo. O Império Romano, a segunda coisa que ele fez foi abolir os serviços sacerdotais. A terceira coisa que eles fizeram foi fazer com que não houvesse culto em todos os lugares, não em todos os locais, em alguns locais houve uma interrupção de adoração. Os judeus em alguns locais não podiam adorar, era um jugo muito forte. Agora que a gente compreendeu o que pode ser um jugo, vamos entender a fala de Jesus, porque o jugo, como eu já falei, ele pode representar uma carga, ele pode representar um peso, ou ele pode representar o julgamento. O jugo era uma peça que unia os bois, que ficavam o boi da esquerda só com a sua cabeça presa ao jugo, o boi da direita só com a sua cabeça presa ao jugo. Por isso que Jesus quer arrancar o jugo. Jesus quer tirar a gente das mãos do opressor. Jesus quer nos arrancar da mão desse sistema opressor, onde eles querem colocar peso, eles querem colocar prisão. E a palavra que Jesus usava era essa: ainda que vocês estejam cansados, ainda que tenha jugo do Império Romano, dos fariseus, dos saduceus, ainda que tenha jugos sobre a vida de vocês, o meu jugo é diferente. Eu vou tirar esse jugo de vocês. Tomam sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tira todo o peso que o jugo do mundo coloca sobre a sua vida, e ele coloca o jugo dele sobre você. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve, porque havia muita opressão naquela época. Nesta noite, Jesus, ele está te arrancando da mão do opressor. Nessa noite, Jesus está te arrancando na mão do César chamado Satanás. Satanás, ele quer montar o jugo dele em você. Satanás, ele quer ter lucro sobre você. Satanás, ele quer ter vitória sobre você. Satanás, ele quer oprimir a sua vida sentimental num jugo, e ele quer colocar outras pessoas para também serem oprimidas, para passar os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias que você passa. Só que nessa noite Jesus chegou, e Jesus está te arrancando desses jugos, Jesus está te tirando desses sofrimentos. Esses jugos não vão mais poder continuar no teu casamento. Esses jugos não vão mais poder continuar na tua vida ministerial. Esses jugos não vão mais poder continuar na tua vida financeira. Esses jugos não vão mais continuar na tua vida fraternal, porque Jesus arranca eles hoje da tua história, e ele te diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Se é suave é porque o jugo que você está enfrentando não é suave. É leve, mas não era leve. O jugo ali não era leve. A pessoa sofria, a pessoa comia o pão que o diabo amassou. Mas nessa noite você vai comer o pão que amassou o diabo. Os fariseus não vão poder mais te oprimir. O sistema não vai mais te oprimir.
Opressões você não vai mais passar. É por isso que o texto diz em 1 Tessalonicenses 4:6: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. O texto diz, Isaías 10:17: por causa da unção, o jugo será quebrado do teu pescoço. Eu acho que tem essa expressão, Natan. Eu acho que tem essa expressão, presbítero Márcio, Isaías 10:17. Então, o jugo, ele é algo que prende. Então, Deus está te tirando dessas prisões, viu, filho? Tem algo que te prende, é o jugo que Satanás lançou na tua vida. Você estava preso, estava amarrado. O jugo amarrava o ser humano, colocado aqui nas costas. Um pau prendia e o ser humano só servia para carregar peso. Você não vai mais ser humilhado. Você não vai mais ser humilhada. A unção hoje despedaça o jugo e corta o arco do teu inimigo. Hoje Deus te dá paz. Hoje você vai ficar leve, vai ficar suave. Hoje a unção, ela te invade aonde você está, porque o jugo que você vai usar não é o de César, não é o jugo do sistema, não é o jugo dos fariseus, dos saduceus. Você não vai carregar madeira, não. O jugo é de Jesus. Leve, você vai andar com pessoas leves, você vai estar ao lado de pessoas leves, o seu casamento vai estar leve, a pregação vai estar leve, vai estar suave, vai estar boa, porque Jesus coloca hoje o jugo dele e arranca o jugo da opressão na maga sub tebavassé canto na séria. Vamos orar, meu irmão. Eu acho que você recebeu uma pérola de Deus essa noite. Querido Deus e eterno Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos, Senhor Deus, enfrentado muitos julgos, Pai. Muitos julgos tentam vir nos amarrar, tentam vir, Senhor Deus, oprimir a nossa mente. Satanás pensa, Senhor Deus, que ele vai abolir a adoração. Ele pensa, Senhor Deus, que ele vai aumentar o nosso sofrimento. Ele pensa, Senhor Deus, que ele vai impedir a adoração. Senhor Deus, ele tenta, Senhor Deus, vir com essas obras do mundo, Senhor Deus, para nos prender, amarrar a gente. Mas nessa noite, Senhor Deus, desata o laço do passarinheiro, que nós viemos escapar. Que nessa noite todo peso, Senhor Deus, toda prisão, Senhor Deus, como eu já preguei, pesado não era, Senhor Deus, a paralisia do paralítico. Pesado era o pecado que parou o corpo. O jugo pesa, Senhor Deus. Nós sabemos de onde o Senhor arrancou. Então que todo o peso seja arrancado da nossa história, mas que entre o novo peso, o peso de glória, o peso, Senhor Deus, da unção. Que haja unção, a unção para quebrar esse jugo agora na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Que nessa noite, onde você está, a unção despedaça esse mal de jugo, a unção despedaça essa maligna, a unção despedaça esses impostos pesados, a unção despedaça essa abolição do diabo. Que toda a pressão deste mundo desapareça da tua vida agora, no nome de Jesus. Agora seja leve para adorar, as línguas agora te preenchem, línguas, seja livre. Você não é cavalo de Satanás para carregar peso. Ninguém vai lucrar em cima de você, ninguém vai abusar de você, ninguém vai mais oprimir você, porque Jesus, ele vai ao teu encontro agora e ele coloca um momento suave, ele te enche, ele te preenche, ele te faz agora sentir, te conquista. Tu és propriedade dele, tu és escolhida, tu és uma bênção. A palavra bênção é barak no hebraico, que quer dizer que ela te persegue, aquilo que te persegue. Tu não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr, vai te perseguir e ela te encontra agora. Recebe o barak de Deus, a bênção agora, agora, agora.